Fala galera, tudo beleza? É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco durante esse período aí de quarentena. É o que eu sinto mais falta de estar próximo, de ir nas escolas, de poder estar no auditório lotado, de poder estar comunicando. E isso faz muita falta. Mas também, por outro lado, esse tempo é um tempo de aprendizado, é um tempo de descobrir coisas novas, é um tempo de criar coisas novas para o futuro, é um tempo de desvendar e visualizar aquilo que as pessoas ainda não visualizaram. Então, estou muito motivado com o futuro. E aí eu fiz essa brincadeira aí brincadeira entre aspas, de liberar para os funcionários, qualquer funcionário que queira fazer uma pergunta, mandar a sua pergunta. E na realidade eu pedi para cada escola selecionar as 7 que eles entendessem serem melhores. E eu não selecionei, já chegaram para mim as 7 prontas. Então eu procurei não ler nada antes. Por quê? Porque quando você lê, cada um é de um jeito, né? Tem gente que gosta de, tipo assim, me manda as perguntas para eu me preparar, para eu preparar a resposta e para eu falar tudo muito bonito. Eu não gosto muito disso, eu gosto de coisas mais naturais, nesse sentido aqui de um bate-papo, né? Existem coisas que a gente tem um preparo, mas existem coisas que quanto mais natural, melhor fica. Então, eu não li as perguntas antes, eu vou pegar aqui de bate-pronto, vou ler e vou estar falando o que eu sinto, fluindo aquilo que eu acho. Se a resposta for boa, é o que vai sair, se for ruim, é o que vai sair. Não vou maquiar nada, beleza? Então, eu tô aqui pegando pela ordem, a galera mandou aqui. Então, vou começar hoje pela escola vou responder todo mundo, obviamente, mas vou começar hoje pela escola de Madureira, beleza? Então, quero agradecer aqui em especial todo mundo de Madureira. Vou agradecer todas as escolas, mas quero agradecer aqui a galera de Madureira pelas perguntas. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta, beleza? Vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta da Amanda. A Amanda me perguntou o seguinte, uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte, depois eu vou querer fazer um bate-papo desse com alguns funcionários também, de perguntas. Eu também gosto de perguntar muito, era uma das coisas que eu mais fazia na minha liderança, quando eu era gerente geral de uma unidade, quando eu era gerente comercial, até quando eu era vendedor. Uma das coisas que eu mais fazia era perguntas, porque nas perguntas nós descobrimos muitas coisas, né? Então, um bate-papo de perguntas vale muitas vezes muito mais do que uma palestra, né? Se você for observador, uma das coisas que eu mais fui na minha vida, mais sou, é observador. Eu observo pessoas, observo líderes, observo comportamentos e eu retenho aquilo que é bom. Acho que esse já é um grande aprendizado. Mas vamos lá, primeira pergunta aqui é da Amanda. Obrigado, Amanda. A pergunta o que considera que foi o seu maior desafio durante toda essa trajetória? O que você considera seu maior desafio durante toda essa trajetória? Eu tive muitos desafios. Quando a gente fala o que eu entendo como desafio? Um desafio é algo que você pode suportar mediante a uma circunstância em que você vive. A resposta mais óbvia e a que vem na minha cabeça foi o desafio do golpe que eu tomei, das injustiças, de uma série de coisas pesadas que ocorreram na minha vida. Mas se eu refletir um pouco mais, eu tive desafio desde o início, né? Eu, por exemplo, é uma coisa que é legal falar, que a gente acaba revelando umas coisas que muita gente não conhece. Eu, por exemplo, tive muito desafio no início da minha trajetória, quando eu entrei no curso, né? Eu entrei como um vendedor, eu passei num processo seletivo. Hoje em dia eu vejo um processo seletivo muito fácil, às vezes 3 pessoas disputando 4, mole, desculpa, mas é mole. Meu processo seletivo foram 40 pessoas, onde iam ficar só 3, os 3 melhores vendedores eram 40. Havia uma pressão muito grande e eu fiquei em primeiro lugar desses 40. Aí no meu primeiro mês eu já fiquei em primeiro lugar e eu não perdi o primeiro lugar. Então cada mês foi muito desafiador. E nessa escola que eu trabalhava, eu comecei, para quem não sabe, no CEDASP, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi lá, mas foi uma escola, era uma escola, até hoje, né, tem uma estrutura, com todo o respeito que eu tenho, mas uma estrutura muito fraca, né?
E ali você tinha que aprender muita coisa. E na época, hoje a gente vê a Zion com uma cultura muito forte e um clima de aprendizado, um clima de plano de carreira e tal. Não havia nada disso, né? Onde eu trabalhava não havia plano de carreira, nada. Então eu vivia na realidade onde os vendedores ao meu redor, desculpa o termo, eu fui criado em meio de cobras e aprendi a virar águia, né? Então, estou falando para a escola de Madureira, entenda, né? Mas eu aprendi a virar águia mesmo, eu aprendi a sobreviver a picadas de cobra. Então, eu vejo quem sobrevive a picadas de cobra não se preocupa com mosquito. Eu vejo hoje muita gente com um mosquito, eu vou morrer. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha época como vendedor, os vendedores, a disputa era muito ferrenha, muito, dentro da própria unidade, né? Havia disputa externa para você ganhar as outras escolas, mas havia uma disputa interna muito grande. Um vendedor, eu atendi numa sala, minha sala tinha um ventilador, era um calor do caraca, a mesa saía as lascas de madeira, eu já rasguei a calça do meu terno algumas vezes com as lascas, tinha um monte de coisa que eu nem imagina, barata andando pela escola, isso não era, não estou falando uma coisa, era coisa comum, né? Muito comum na época. Eu trabalhei em Niterói, na Avenida Amaral Peixoto, 455, existe até lá hoje, CEDASP, depois em Copacabana e por aí vai. Os vendedores ao meu redor, eles não queriam que você vendesse, até porque na época eu era o melhor e tal, e aí era muito confuso. Então eu tive desafios durante todo esse tempo, todo esse processo, que eram momentos difíceis. Por exemplo, depois de um tempo, quando eu virei gerente comercial, tinha uma coordenadora, na época, havia uma rivalidade muito forte entre gerente comercial e coordenador. Hoje existe uma harmonia, a Zion tem muita harmonia, né? Mas existia uma rivalidade muito forte, quem é da antiga sabe. E tinha uma coordenadora na época chamada Patrícia, em São Gonçalo, eu era gerente comercial. Cara, o sonho dela era me destruir, mas era assim, de uma maneira descomunal. Como assim descomunal? Por exemplo, eu chegava todo dia às 8 horas na escola, e era o último a sair. Uma vez eu cheguei às 8h30, ela estava ligando para o Daci na época, para falar que o Leandro não chegou até agora, e papapá. Era um negócio muito pesado, né? Então foram desafios que eu tive que aprender. Eu tive um desafio uma vez muito interessante, de um funcionário aí que é uma loucura isso. Teve um funcionário que me peitou dentro da escola e eu sempre fui muito esquentado, muito, né? Que é até um defeito, eu melhorei muito. E eu queria bater no cara, dentro da escola. Sabe o que me salvou? Elias. Elias me pegou, eu fui para dentro do cara, ele me pegou, segurou pelo braço, eu chutava o teto, me rebocou pro banheiro, tirou o cara da escola e ele me salvou. Por que você está falando isso, Leandro? Porque ele fez um erro. Isso que eu falei agora, por exemplo, que eu tentei fazer, era um erro. Que se o Elias não me salva, eu teria sido mandado embora. Então são desafios. Acho que a nossa vida ela é feita de detalhes, né? Você tem que construir uma carreira. O que é um desafio? Você ajustar a sua carreira. Eu sou financeiro, eu sou vendedor, eu preciso ser o melhor, eu preciso entregar o melhor, eu preciso servir da melhor maneira, eu preciso ter o melhor número, eu preciso ser eu sempre fui muito reverente à minha liderança, mesmo liderança, algumas que nem certas eram, mas eu entendia que saberá mandar no futuro aquele que souber obedecer. Então foram muitos desafios. Agora, sem dúvida, em termos de volume, eu passei por muita coisa e tal, mas em termos de volume, foi o desafio com os estrangeiros, né? Onde todo mundo sabe da história. Foi muito pesado, eu nunca contei com detalhes, um dia ainda vou contar com detalhes, um dia ainda vou escrever um livro sobre isso. Vai ter um livro antes, vou até dar um spoiler aqui para vocês, o ruim de dar entrevista é que vocês vão ler minha mente, né? Vai ter um livro antes, eu projeto um livro para frente, e o terceiro livro deve ser a minha história. Olha aí, estou revelando algo aqui em primeira mão. O terceiro livro deve ser a minha história. Isso é o pensamento que eu tenho, tá? Não significa que não possa mudar, mas é o rascunho na minha mente.
E eu passei muita coisa, foi muito desafiador, porque o que acontece? Quando você lidera só a sua vida, é tranquilo. Quando você é responsável por várias vidas e você toma um tiro de canhão, que foi o que aconteceu, você tem que ter muita inteligência emocional para você se manter bem e alimentar os demais. Não fui perfeito, cometi vários erros. Estou falando com os meus líderes, não com os Zé Ruelas lá. Mas eu acredito que eu consegui passar por etapas muito difíceis, emocionais, e superar tudo. Porque para mim todo problema que possa ocorrer financeiro, você pode reverter se você conseguir ajustar o seu emocional. E eu tinha tomado uma pancada muito pesada, eu acredito que tenha sido o meu maior desafio. Mas né, eu acabei de ver agora que já tem 10 minutos de vídeo. Se eu levar um tempo desse em cada resposta, vai demorar demais. Eu vou tentar encurtar as perguntas, mas eu acho que a ideia aqui mesmo é como se eu estivesse sentado na sala de sua casa, ou não sei quando você está assistindo isso, mas para que você possa me conhecer e pegar o máximo possível, beleza? Então não vou me poupar também com algumas coisas de correr não, tá? O que inspirou você, a pergunta do Valber, obrigado Valber, o que inspirou você a seguir esse ramo? Cara, Valber, obrigado pela pergunta. O que inspirou você a seguir esse ramo? Zé Ruela ali, peraí. Vamos lá, eu não escolhi esse ramo, tá? Eu sou muito verdadeiro em tudo que eu falo. Eu antes já tinha trabalhado de garçom, já trabalhei de vendedor de loja, já trabalhei de estagiário de direito, indo negócio de ver processo para lá e para cá. Estagiário, é quase um office boy. Trabalhei na Yakult, trabalhei de garçom na salateria Beterraba lá em Ponta Negra, Natal. Eu tive algumas experiências e eu entrei no ramo no ano de 2000, com 20 anos. Você vê que tudo isso que eu falei que eu trabalhei antes foi com menos de 20 anos, tá? Mas aí com 20 anos eu entrei, do jeito que eu falei agora há pouco, numa entrevista de emprego. Foi uma pessoa que na época achou uma entrevista de emprego, de jornal na época, não que eu seja muito antigo, né? E eu fui lá para fazer o processo seletivo e foi todo esse processo que eu falei. Pra você ter noção, na época, quem pegou meu currículo lá foi Maria Fernanda, que foi minha gerente, ela era acadêmica, né? Por aí vai. Então foi como eu entrei. Eu acredito assim, quando eu entrei no CEDASP, o que eu comecei a entender e a visualizar? Eu vi que o ramo da educação é um ramo inesgotável. Por exemplo, táxi, Uber, não sei o que lá, tudo muda, né? Tudo pode mudar. Mas o ramo da educação, ele é uma fonte inesgotável, ele não acaba nunca. Daqui a 20 anos vai continuar tendo educação. Então eu falei, cara, é um ramo inesgotável, é um ramo que não acaba. E aí o que acontece? A gente vendia lá os cursos e tudo mais, só que eu observava vamos lá, existe uma diferença entre erros, todo lugar vai ter erro, e eu não tenho nenhum problema com relação a erro, mas existe uma coisa chamada educação mesmo. Eu acho que, agora eu vou falar meu pensamento, tá? O que eu fiz de diferencial, ao meu ver? Muitos lugares, se você falar aí, desculpa, mas SOS, tal, o negócio, microcampo, tal, o negócio não é educação, é franquia. Vender franquia, também não tem nada contra a franquia, não. Mas você concorda que pode ser um ex-bancário que vai, compra uma franquia, não sabe de nada, bota... Na prática, às vezes tem muito nome e não tem o que é. E aí eu comecei a entender, comecei a visualizar o entretenimento. Eu falei, cara, por que não existe uma escola que você entra que tem um personagem? Eu comecei a pensar assim, cara, quando eu não gostava de estudar, Então, minha mãe falava, vai fazer inglês, não sei o que. Ela falava, pô, troço chato. Eu sempre achei chato. Falei, cara, tem que ter um método revolucionário de ensino. Eu acredito 100% que é um processo revolucionário de ensino. E eu tento trazer cada vez mais coisas. Você vê, análise de perfil foi uma coisa que eu estudei
com o Davidson lá, o que acontece, o que é o disco, o quanto isso é importante para a escola em todos os sentidos, né? Quais outros lugares que faz isso? Não faz. Gamificação, logo no início, a Flora Alves, foi atrás da Flora Alves, busquei, estudei. Então são coisas que às vezes as pessoas implantam em algumas coisas, mas não na educação. Então, com o tempo, eu acho que a educação é um processo evolutivo sempre, a gente está anos-luz na frente e eu acho que eu tive a percepção. A pergunta foi sobre seguir esse ramo. Eu tive a percepção que a educação é algo muito bom, é algo que transforma, não é um produto, é algo que transforma. Então, se o cara vender um carro para pagar um curso, vale a pena. Se ele vender alguma coisa vale. Por quê? Porque a única coisa que não tiram da gente é o aprendizado. É a única coisa que não tiram da gente. Única coisa. Então, vale muito a pena. Educação sempre vai valer muito a pena, aprendizado sempre vai valer muito a pena, não existe preço, não existe nada que... eu já paguei cursos caríssimos, com dezenas de milhares de reais. Aí você vai falar, Leandro, você gastou dinheiro. Não, eu investi, o que eu aprendi está aqui, nunca sai, entendeu? Então, eu acredito que isso foi o que me inspirou, tentar visualizar algo inesgotado, tá? Valeu, Valber. Terceira pergunta do Carlos. Obrigado, Carlos. O que te motivou a não desistir dos seus sonhos? O que te motivou a não desistir dos seus sonhos? Eu acho que os meus sonhos que são a motivação. O que é uma motivação? É algo que motiva a minha ação. Motivação é algo que motiva a minha ação. E eu acho que é o contrário. Eu acho que os sonhos são... os meus sonhos são as minhas motivações. Né? Eu querer no futuro, que nem eu desejo mesmo, fazer um filme. Eu acredito que um dia a gente vai produzir um filme. E aí, quando eu tenho esses sonhos, algumas pessoas, alguns estão me ouvindo agora, por exemplo, o Gil é apaixonado de cinema e tal, essas pessoas também vão comprando o sonho. É claro, estamos todos num barco, temos que vencer juntos, né? Então, e aí tem não só das escolas, o crescimento das escolas, mas a multiplicação das pessoas. Isso me motiva demais. Cara, me motiva demais ver as pessoas sendo promovidas. Ter tempo de qualidade com as pessoas. Quando eu falo que eu quero fazer uma viagem, que é uma coisa que eu não abro mão, desde a gente sempre fez, a gente fez em 2011, fomos para o Chile, 2012 fomos para os Estados Unidos, tal. Várias viagens nós já fizemos, Punta Cana, por aí vai, Argentina, Uruguai. São coisas que fazem parte do meu sonho, que eu já estou realizando meus sonhos. Pô, Leandro, realizar seu sonho é ficar 10 dias com o gerente gerais, uma semana? Cara, porque é um cara que a maioria começou ganhando salário mínimo. E aí tá podendo fazer viagem. A vida é isso. Às vezes as pessoas pensam que eu vou comprar uma casa e tal. Eu não estou dizendo que isso não é bom ou deixa de ser bom, mas o tempo, o aprendizado vale muito mais do que muita coisa. Então, o que mantém, o que faz eu não desistir dos meus sonhos, o que me motivou a não desistir dos meus sonhos são os meus sonhos. Então, ter a alegria dos meus sonhos, mesmo quando acabou tudo, quando eu perdi tudo, tal, tipo assim, meu sonho não morreu, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que cada um aí, não tenha dúvida, que se você desenha o seu sonho, poxa, eu quero desenhar meu sonho, e o sonho não precisa ser gigantesco não, gente. Às vezes existe uma coisa chamada, por exemplo, o sucesso. O sucesso é algo muito relativo. Às vezes você pode ter uma pessoa que trabalhou a vida toda em um setor e tem sucesso. Às vezes o cara foi gari a vida toda e no final foi supervisor de gari. Cada um tem que definir o que é o que deseja para a vida. Entendeu? Eu acho que é um ponto muito importante. Eu, por exemplo, se você falar o que para mim é meu sucesso, eu vou falar que para mim sucesso é eu conseguir multiplicar as pessoas, fazer as pessoas crescerem, fazer as pessoas prosperarem, ter tempo de qualidade com elas, ter essa viagem anual, conhecer o mundo todo ao lado das pessoas que eu amo.
sabe? É viver o dia a dia, ou aprender, ou sentar em qualquer lugar, aprender. É viver, entendeu? Isso eu vivo desde quando eu trabalhava na Yakult, gente. Não tem... As coisas ficam mais leves assim. E mais perceptíveis. Porque quando você coloca o seu sonho muito nítido, as adversidades não te derrubam. Eu vejo muita gente desistir. Vamos falar um negócio aqui. Eu vejo muita gente falar de propósito. Propósito. Às vezes, porque meu propósito. Não estou dizendo que está errado, não. Está certo. Mas se você vive, está certo. Se você vive, está certo. Se você vive, está certo. Porque muita gente fala de propósito, mas não vive. Não vive. Na primeira proposta, vai embora. Ué, mas peraí, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu tô cansado de ver gente que às vezes sai por causa de R$10 a mais e tal, e aí depois manda mensagem, Manel, o maior aprendizado da minha vida eu tive aí, as maiores lições, aqui o líder não fala comigo, aqui é a maior coisa. Caramba, por que preferiu a proposta? Agora não tem volta. Então, assim, tem que pensar muito. Aprendizado, sabedoria valem muito. Para mim é muito precioso. Eu estar perto de pessoas preciosas que geram sabedoria vale muito, vale muito. A vida ensina muita coisa, entendeu? Então, o que motivou a não desistir dos meus sonhos? Os meus próprios sonhos. Meus próprios sonhos manteram motivaram a minha ação, tá? Vamos continuar aqui. A pergunta é do Valber. Quarta pergunta. Por que Sião? Por que Sião? Cara, Sião... Quando você fala de Zion, eu posso ter duas explicações, né? Você pode ter uma explicação mais de entretenimento, que é de Matrix, né? Do filme Matrix, onde tem toda não deixa de ser uma fortaleza também, então é muito, muito interessante nesse sentido. E o principal sentido, ao meu ver, primeiro que o nome é lindo, eu acho o nome lindo, Zion, um nome forte, imponente, curto, não é um troço tal, grande, aí tem que estudar um pouco, eu gosto muito de marketing, né? E quando você faz uma concepção de uma marca, você tem que pensar a longo prazo, você tem que pensar o que não é moda, o que não é... Você tem que pensar em coisas atemporais. Leandro, me explica um pouco mais. Por exemplo, você pode pegar, às vezes, uma marca que mistura o vermelho e o zero. É uma idiotice gigante, mas pode acreditar, teve gente que já fez essas merdas. Você junta um vermelho e um zero e coloca numa situação de ensino, onde zero é a pior nota e vermelho é a nota pior, ou então é o que uma empresa está no mercado no vermelho, é louco. Mas tem gente que faz isso, então são erros de marketing, né? Aí coloca como seu símbolo uma bússola. Num tempo de Waze você vai usar bússola, então é uma coisa atemporal, não é uma coisa atemporal, você fica preso num tempo. Então tudo isso, quando você pensa numa concepção, numa ideia, você tem que pensar em tudo. Então, Zion é muito forte. Quando você pensa em Zion, além de ter um significado forte em todos os sentidos, e um nome muito expressivo e palavras fortes, a fonte forte, você tem, se você trouxer para um setor cristão, Zion é a fortaleza dos escolhidos. Zion é o local protegido por Deus. Zion não é um local para qualquer um. Então, isso tudo traz um peso, uma história. Zion não é um lugar para qualquer um. Então, já puderam ter lugares onde algumas pessoas puderam passaram, ir e voltar. Zion não é um lugar para qualquer um, não é um lugar para qualquer um. Zion não é um lugar para quem quer andar, é um lugar para quem quer correr. Zion não é um lugar para a pessoa passear, é um lugar para a pessoa fazer uma imersão, é um lugar para a pessoa ter um estilo de vida. Então, Sião é o nome mais poderoso, ao meu ver, nesse sentido. Eu não conseguiria ver o nome mais forte, não. Respondi? A pergunta era Vitória. Vitória ou Victória? Tá Victória aqui, mas deve pronunciar Vitória, né? Vamos lá. No momento mais difícil, o que te fez pensar que tudo lá na frente daria certo? Cara, eu sempre tive muito essa convicção que vai dar certo. Muito. E eu não sou um cara bobo no sentido de ser um cara empolgado e tal.
eu sou empolgado, mas eu sou analítico também. Então, vamos lá, eu tenho os meus erros, tenho meus defeitos e tal, mas eu tenho uma fé muito grande. Então, por exemplo, não, cara, ó, explodiu tudo aqui, cara, tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Mas eu visualizo. Eu tenho essas loucuras de entrar no local e visualizar algo, né? Durante a pandemia, eu estou desenhando algo que eu não sei se um dia acontecer, eu vou falar que foi, lembra que eu estava visualizando algo? Eu estou visualizando algo que talvez seja para o ano que vem, que é muito interessante. Aí você vai falar, pô, como é que você visualiza isso no meio de um momento difícil? Cara, o mundo não vai acabar, o mundo não vai parar, as pessoas continuam sendo as mesmas, as pessoas continuam sendo emotivas, as pessoas continuam precisando de aprendizado, precisando de crescimento. E eu tenho que, ao meu ver, eu vou falar qual é a minha função hoje como líder na empresa, tá? A minha função é trazer uma visão de futuro. Trazer uma visão de futuro. Eu sempre tenho que estar trazendo uma visão de futuro, então eu tenho que chegar ao futuro. Porque quem enxerga o futuro e traz o futuro, o povo vive bem. Né? O que acontece em muitos lugares? Eu tenho visto, não sei se vocês já viram, tem um monte de programas de televisão de reality show, não, calma, deixa eu explicar, que eu odeio Big Brother, odeio essas bostas, mas programas tipo Shark Tank, tipo Pesadelo na Cozinha do Jacan, é um programa de gestão, de liderança, onde você vê muitas coisas que acontecem na empresa. E ali te gera muito aprendizado. Então, eu acho que a gente tem isso muito forte. Então, qual a visão que eu tenho, que um líder de empresa tem que ter? A primeira é trazer uma visão de futuro, sempre. 2, fortalecer a cultura da empresa. Então, a empresa vai crescer, vai multiplicar e tal. Eu tenho que estar sempre buscando, técnica é importante, tudo é muito importante, mas a cultura é essa aqui, ó. A essência é essa aqui, ó. Cultura é isso aqui. Isso é muito importante. Então, essa é a minha função. Trazer. Quando eu estou fazendo um vídeo desse, eu estou trazendo um pouco de mim. Eu estou trazendo para dentro da empresa a cultura. Na maior transparência do mundo. Então, isso é muito importante. E o terceiro item é multiplicar pessoas para que o crescimento ocorra. Né? E eu não meço esforço para isso, fazendo eu mesmo treinando, lendo livro, um monte de coisa e trazendo isso para os funcionários, através do Legacy, através das palestras, através de tantos e tantos vídeos que tem meu na internet de graça para vocês. Então, assim, eu tenho que melhorar sempre e eu me cobro muito, mas eu tenho esses 3 pilares que eu não posso desfocar. Visão de futuro. Então, às vezes a pessoa, não, Leandro, viaja. Ei, vamos chegar lá. E, pô, acabou de explodir. A gente vai chegar lá. E acontece. Aquilo que eu falo, acontece. Isso não é de hoje, sempre aconteceu. Eu tenho até medo das minhas palavras. Então, acontece. A certeza que a gente vai chegar lá, a certeza de algumas coisas. Então, é visão de futuro, fortalecimento da cultura e multiplicar pessoas. Então, a pergunta foi no momento mais difícil que te fez, a certeza se daria certo. Eu acabo falando um monte de coisa, né? Mas a minha convicção em ser obcecado. Eu também tenho um negócio também de não gostar de perder, né? Não gosto de perder. Eu brinco e tal, quando alguém fala perder, eu falo, nunca ouvi isso no meu dicionário, não conheço essa palavra. Eu tenho isso desde... Mas não é de hoje, é desde quando eu era vendedor. Pra você ter noção, quando tinha reunião, eu era vendedor, aí tinha um gerente comercial, aí às vezes falava do prêmio do mês. Sabe qual era o prêmio do... Não é que nem essa teta de hoje não, gente. Prêmio do mês, na época, era uma gravata, ok? Da companhia do terno, tá? Hoje em dia é viagem, aquilo lá. Hoje é mole, nego não bate a meta, vai cagar no mato. Só que sabe o que acontecia? Eu queria ganhar, não é nem pela gravata nem nada, é pelo brilho, pelo meu nome, pela história. E eu acho que falta isso muitas vezes nas pessoas, no ser humano hoje em dia. O ser humano hoje em dia é frouxo, desiste de qualquer coisa. Ai, doeu, choveu. Porra! Não pode perder. Mas a gente fazia campeonato antigamente, chegava a ser loucura, cuspe a distância, era qualquer coisa. Tá no meio de um barco, numa ilha, vamos ver quem vai lá embaixo e pega a areia. Era qualquer tipo, era pelo nome, era uma natureza. Leandro, isso faz o cara não gostar de perder. Então, quando tinha reunião com o gerente comercial, uma coisa, o cara estava numa reunião assim, pessoal, vamos falar agora do prêmio do mês. Então, vamos falar agora, o primeiro colocado irá ganhar, eu fazia assim,
Desculpa, fala a partir do segundo. O primeiro você pode falar só para mim, eu não queria que o pessoal soubesse que eu vou ganhar. A pessoa, vai tomar banho, tá? Tipo assim, mas eu tô mentindo? Eu vou ganhar mesmo, vou ganhar. Então eu provocava e depois eu tinha que segurar a onda. Porque se você provoca, segura a onda. E eu tinha uma estratégia de, no início, disparar. Eu vejo, às vezes, comercial, só Jesus na causa. A minha estratégia sempre foi disparar. Numa corrida de Fórmula 1, se o cara dispara, o segundo colocado desiste, desanima. Quando você dá uma rodada, desanima. Então eu disparava até a metade do mês, depois eu ia conduzindo minha vitória. Então, assim, e às vezes eu começo o primeiro mês devagar. Então, eu falava, tinha no sangue e criava as minhas estratégias, entendeu? Vamos para a próxima? E eu vou acelerar um pouquinho, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu ia tentar gravar mais de um hoje, mas não vai dar. Amanhã eu gravo outro e a gente vai gravando com calma. Próxima, não tenho de quem foi, mas vamos uma pergunta. Qual escola... por que não tem de quem foi? Olha a pergunta. Aqui ao vivo eu não vou cortar, não vou editar, vou pegar do jeito que vou botar no YouTube. Qual escola você sente que é mais parecida com você? Olha a pergunta que Madureira me faz, né, Madureira? Cara, tô tentando pensar em como para eu responder essa pergunta, eu tenho que pegar a minha escola na época que eu era gerente geral e visualizar o meu time. O meu time, é bom todo mundo saber disso, do meu time, muitos viraram gerente geral. Muitos. Eu acho que esse é o objetivo que todo... e quando eu falo de um time meu, de uma escola minha como gerente geral, telemarketing virou gerente geral, financeiro virou gerente geral, pesquisador virou gerente geral, vendedor virou gerente geral, professor virou gerente geral, e por aí vai. Eu acho que a maior função de um líder é multiplicar pessoas. Eu admiro muito isso. E eu não vejo distância. Você está na zaga, você pode crescer. Você pode não crescer. Depende muito mais de você do que do seu gerente geral. Da sua sede de observar e aprender. Mas eu também tinha aquele negócio muito de crescimento. Agora, minha escola, eu sempre fui muito esquentadinho, muito nervosinho. Eu também gostava muito de dar treinamento. E tinha uma energia muito boa, né? A minha escola era uma escola do barulho. Então vocês têm que dizer quais são as escolas que quando vencem fazem mais barulho, tem energia. Minha escola tinha muito... Então estou falando das características. Minha escola tinha muita energia. Minha escola não gostava de perder em nada. A minha equipe de professores era cavalar, era violentíssima. Coordenação, secretaria, todo mundo era faca na caveira. Então, não sei, gente, não sei. Eu acho que existem períodos, né? Também tem isso. Como um time de futebol, que às vezes ganha um, às vezes ganha outro, e naquele período ele está melhor. Então, as escolas que mais vencerem vão ser aquelas que são mais parecidas comigo, acredito eu. Mas, olha, as minhas principais características, e que eu acredito que tem na escola, é a energia, né? É ser obcecado pela vitória. E ser obcecado pela vitória traz em conjunto uma obsessão pelo aprendizado contínuo. Porque não existe vitória sem correção. Errou? Porra, cara, que a gente errou, vamos botar aqui. Não, sabe, era trincando o dente. Isso é bom, cara, isso é bom. Isso dá uma... É bom pra caraca, mano. Fica tipo, era quarentena agora, dá uma... É distante, né? Eu gosto, mano, eu amo a posição que eu tô, eu entendo como uma missão, mas eu vou te falar, eu amava quando eu era gerente comercial, é uma honra ser gerente comercial, é um desafio todo dia, eu amava quando eu era vendedor, eu amava quando eu era gerente geral, eu tenho vontade, às vezes, eu não posso, porque minha missão hoje é abrir portas para todo mundo, mas eu queria parar o tempo e ser, tipo, 6 meses o gerente geral para disputar com todo mundo, eu ia ficar louco, porra. Então, assim,
Curte a jornada, cara. Curte a jornada. Então não vou falar nome, tá? A pergunta aqui foi muito perigosa, muito capciosa. Acho que muitas são parecidas, talvez, provavelmente todas, eu acredito que cada vez mais vão ser parecidas comigo. Mas se a pergunta fosse diferente, você acha que Madureira é muito parecido com você? Acho que sim. Acho que Madureira é muito parecido comigo. E como qualquer um precisa melhorar muito, mas acho que é muito parecido comigo, sim. Eu acho que todo líder, né? Quanto mais o líder, cada líder vai ter uma característica. Existem líderes nas áreas melhores do que eu, com afinidades melhores do que eu, com habilidades melhores do que eu, não tenho dúvida disso. E acho isso ótimo, que me completam e tal. Mas cada um vai ter a sua característica. Eu acho que Regininha, ela tem características muito fortes, muito parecidas comigo, muita coisa, na essência, inclusive. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Qual característica é indispensável em um liderado que sonha crescer na Zion? É muito simples. Existem 3 dispensáveis. Então, se você fizer ao contrário, você vai descobrir. No livro, eu falo de 3 coisas que são suficientes para mandar a pessoa embora. E olha que eu não falo de erro, porque o erro é comum, eu erro. Eu não tenho problema com funcionário que erra. Eu tenho problema com funcionário que erra displicente. Então, quais são as 3 coisas que eu falo? Sobre o displicente, sobre displicente, o ingrato. Deu branco agora, cara. Displicente, ingrato. Tá no livro, gente. Não tô com o livro aqui. Depois eu boto por escrito. Mas o que é o displicente? É o cara que não tem a ver com talento. O cara displicente, ele chega atrasado sempre. Não, uma vez ou outra pode acontecer. Sempre. Ele faz trabalho porco. Sabe? Eu amo servir, mané. Quem me conhece sabe. Se eu for, tipo assim, vem aqui em casa me ajudar a pintar, eu vou fazer para mim, como se fosse para mim. Eu acho que esse princípio... Então, tipo assim, qual a característica indispensável para um liderado que sonha crescer na Zion? Faça tudo como se você tivesse pego do seu bolso e investisse todo o dinheiro que você tem, que se toda a sua família fosse morrer, se fosse dar errado. Quer saber? É isso. Eu sempre fiz tudo como, tipo assim, não pode dar errado. E às vezes errava? Sim. Mas sabe o que é isso? É não ser displicente, é ser excelente, sabe? Então, assim, a excelência, a atitude e a gratidão são 3 características indispensáveis para a pessoa crescer na Zion. Ter atitude, ser proativo. Eu gosto mais da palavra proativo do que propósito. Propósito é importante, mas proativo. Tem gente que fala que é propósito, mas você fala assim, proativo. Você está precisando de alguma coisa? O que você quer? Proativo, mané. Proativo. Então, proativo ser proativo, ser grato, mané. Eu odeio gente ingrata. Odeio. Sabe, alguém fez uma coisa, me deu um papelzinho com um cara, obrigado por isso. Sabe, às vezes não dá tempo de responder tudo no Instagram, mas quando eu posso, cara, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. Então, não é difícil ser grato. A gratidão para mim é o maior princípio de prosperidade. Entendeu? Eu lá atrás, e quem conhece a minha história sabe, lá atrás, eu tinha só uma bicicletinha que eu comprei. Eu todo dia, obrigado por essa bicicletinha. Que às vezes eu não tinha dinheiro de passagem. Gerente, não cresce, mas né? O cara, olha só, o murmurador não cresce. Existe uma diferença entre o cara ser inconformado e murmurador, tá? Por favor. O que é o inconformado? Eu sou inconformado. Eu acho que pode estar sempre melhor. E eu começo por mim. Pode melhorar. Eu sou chato pra cacete comigo mesmo. Pode ser melhor. Inconformado. O murmurador é o cara que está insatisfeito. Insatisfeito é diferente de inconformado. Tá? Isso aí dá uma palestra. Tá? Então, ser excelente em tudo que você fizer. Não precisa ser excelente em tudo, mas em tudo que você fizer, ser grato e ter atitude, ser proativo. Eu tô falando aqui tudo de improviso e acredito que esteja agregando. Outra pergunta aqui. Pô, mano, mosquito vindo aqui. Bora.
É... Quem é a sua maior inspiração? Quem é a sua maior inspiração? Cara, sem sombra de dúvida, da história Jesus. Preciso aprender muito, 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 muito. Preciso aprender a paciência de Jesus. Eu acho que o que você... Qual a maior inspiração que você tem em Jesus? A sensibilidade. Porque Jesus, ele era manso e paciente, mas ele também era firme. De vez em quando a chapa esquentava, a ponto de, às vezes, teve que quebrou as coisas do templo, bateu de frente com os fariseus, xingou ele de tudo que é nome, xingou entre aspas e tal. Então, mas ele tinha sensibilidade, quando tinha que esquentar a chapa, quando tinha que recuar, quando que tinha que não dar ouvido, quando que tinha que agir. E o princípio dele de servir, acho que é muito legal, muito, muito precioso. Além do lado espiritual, né? Mas sem sombra de dúvida, Jesus. Agora, tem muitas pessoas que me inspiram, tem... o John Maxwell, nos livros dele, me inspirou demais. Pô, se pudesse apertar a mão desse cara, eu ia abraçar e falar, cara, eu sou grato à sua vida. Mike Murdock, onde tive a honra de conhecer, tive na casa dele, passei uma tarde. Olha o que é sabedoria. Olha o que é dar valor. Eu tive a oportunidade de ter um convite do Mike Murdock para ir na casa dele, lá nos Estados Unidos e tal. Quando ele fez o convite, eu peguei o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha, comprei a passagem, eu fui para lá, eu saí da minha casa, peguei avião, peguei tudo, fui para lá para passar uma tarde com ele. Sabe para quê? Só para ouvir. Gente, às vezes a pessoa olha o vídeo assim, sei lá quanto tempo vai dar, 50 minutos. Ai, 50 minutos. Não ouve, cara. Não precisa ouvir, não. Esses detalhes que enriquecem. Eu saí, larguei tudo, fui para lá. Do meu bolso, paguei e fui para lá. Não fui para lá para comer um churrasco, tô falando que tá errado. Eu fui para lá para sentar e ouvir. Peguei papel, passou anotando as coisas, Paula tava comigo. Se você me incomoda de eu gravar a conversa, sabe para que eu ficar ouvindo de novo? E eu aprendi tanta coisa naquela conversa que eu uso até hoje nas palestras. Eu conto a história da menina de gratidão que eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele que a moeda... Eu aprendi uma coisa com ele, se eu fosse falar só para essa frase que ele falou. Ele falou, a moeda mais valiosa do mundo é a credibilidade, né? A moeda mais valiosa do mundo é a credibilidade. Eu aprendi com ele. Por isso que tem gente que aceita a proposta de um lado para o outro e perde credibilidade. Aprendi com ele. Olha quanto vale. Aí quando eu perdi tudo, o que eu falei? Eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não perdi a credibilidade. Aqueles caras lá que acham que ficaram com tudo e estão cheios de dinheiro, vão perder tudo porque não tem credibilidade. E olha o que aconteceu. Então, essa conversa foi antes. Olha quanto vale essa conversa. Essa conversa vale milhões. Uma palavra, uma frase. Então, eu não pensei. Por isso que às vezes, cara, vai ter uma viagem, fica perto do seu líder. Cara, vai. Vale muito. Uma frase vale muito. Vale muito, vale muito. Vale muito. Então, tem várias pessoas que me inspiram, tal. Amigos, né, próximos. O Paulo Vieira é um amigo. Aprendo muita coisa. Com todo mundo, gente, eu retenho o que é bom. Todo mundo tem defeito, tá? Retenho o que é bom de todo mundo. E outra, eu aprendo muito com os meus líderes diretos, né? São pessoas que me inspiram, as pessoas ao meu lado, o pessoal do núcleo, os gerentes gerais e tal, eles me inspiram também. É muito bom aprender com todo mundo. Por isso eu gosto quando alguém está estudando, está lendo um livro e fala alguma coisa para mim e fala, caraca, eu não sabia disso. É muito bom. Normalmente são as pessoas mais próximas que mais nos inspiram. Vamos lá. Qual o primeiro país que você pensa em expandir as áreas? Olha a pergunta. Qual o primeiro país que você pensa em expandir a Zion? Além do Brasil, depois do Brasil. Uma pergunta da Carla. Obrigado, Carla. Oxi. Eu vou falar, então. Sonho sem atitude são igual a zero. Eu sei que não é uma coisa para agora, mas é uma coisa para o futuro. E eu creio que a gente vai expandir e vai sair do país. E eu já procurei saber o que precisa fazer. Sabe qual uma das primeiras coisas que precisa fazer? Que vai me ajudar? Ter dupla cidadania. Porque para eu abrir empresa lá fora, precisa de dupla cidadania. Eu já corri atrás da família, saber quem tem. Eu descobri que eu tenho um bisavô que era de Portugal. Eu já tenho em contato com um advogado lá da Europa, que o pastor Jacques está me ajudando, que já está correndo tudo atrás de mim para eu ter uma dupla cidadania. Sabe o que é a oportunidade? A oportunidade pode vir lá na frente, mas quando ela chega, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Entendeu? Então você tem que estar pronto hoje para o amanhã.
Então, assim, eu tenho vontade, tenho desejo, não é o tempo hoje, mas tem que estar pronto. Pode aparecer oportunidade. Quando eu li, tem 2 países que vêm na minha cabeça, tá? Tem 2 países que vêm na minha cabeça. Portugal tem a facilidade da língua, né? Eu sei que é um país que tem 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, é um pouco maior que o Rio de Janeiro, é um país um pouco maior que o Rio de Janeiro, mas tem a facilidade da língua, o país está crescendo muito, o mercado financeiro lá está aquecido, está melhorando, teria facilidade da comunicação. Os portugueses têm uma cultura um pouco diferente, eles são muito diretos, né? Se você fala assim, você vai no restaurante e fala assim, por favor, tem sal? O cara fala, tem. E aí você tem que pedir, tá. Por gentileza, você pode então trazer para mim? Tudo bem. Então, eles são muito objetivos, então você tem que ter você tem que ir para lá antes, estudar a cultura, tem que contratar pessoas de lá e tal, mas eu gosto muito da ideia de Portugal, e eu gosto muito da ideia da Inglaterra, ok? Ponto. Não vou ficar falando mais nada não. São sonhos, são pensamentos, e a gente vai precisar de muita gente que sabe inglês, a gente vai precisar de pessoas que sonham com a gente, mas não é impossível. Eu acredito que a gente tem talento, acredito que a gente tem habilidade, acredito que a gente tem estrutura de banho. Eu já andei na Inglaterra, não tem. Lá tem. Faculdade tem uma coisa. Agora, curso, o que a gente faz, a nossa estrutura, não tem. Se tiver, eu não descobri ainda, e se tiver, vai ser igual. Então, a gente compete de igual para igual. Então, não acho nada impossível. Essa pergunta aí... O certo era eu ler as perguntas e cortar algumas, né? Mas eu estou aqui jogando aberto. Penúltima pergunta aqui. O que precisamos ter para participar do próximo Legacy? Pergunta do Jorge. Obrigado, Jorge. Então, Jorge, cara, é uma pena a questão da pandemia, porque eu já tinha os questionários para a gente começar a ir nas escolas, eu ia rodar as escolas para selecionar as pessoas, e aconteceu tudo que aconteceu. A ideia era começar em abril, ia ser de abril até novembro, estava tudo certinho, já tinha programação das aulas, algumas tarefas. Esse próximo Legacy vai ser bem diferente. Eu confesso que eu estou esperando tudo retornar. A gente vai ver como vai fazer, mas o Legacy é o coração da empresa, então a gente precisa estar com ele funcionando. É algo que eu entendo que tem que ter por 6, 7 meses no ano, e depois a gente tem tempo para fortalecer cada vez mais dentro das próprias escolas. Eu valorizo demais o Multiply, acho que o Multiply é um filho do Legacy. Enfim, o que precisa fazer? Primeiro, ser um excelente funcionário, né? Segundo, o que você quer no Legacy? O que você quer, então você precisa ter feito o Imersão 31 Advanced 26. Então, ter feito Imersão 31 Advanced 26, ser um excelente funcionário. Pronto. E aí a gente deve rodar as escolas, e a gente vai fazer alguns testes, a gente vai fazer algumas coisas, vai ser uma equipe seleta, tá? Eu acredito que não vai ser, estou dando spoiler aqui, mas não vai ser tão aberto, não vai ser aquela parada de poder participar 25 funcionários, não vai ser. Por escola, vai ser um número bem menor, então vai ser uma seleção maior. Por que vai ser uma seleção maior? Porque o Legacy vai ser mais punk e vai ser um aprendizado mais intenso. E esse é o Legacy. E nós temos hoje o Legacy Diamond Training, né? Que é algo muito restrito, que é para 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque a gente senta do lado, a gente ensina a fazer, a gente pega, a gente abre a caixa preta da empresa, porque a gente quer que o cara saiba tudo e seja um cara com... O Legacy Diamond Training, se fosse colocar preço, amigo, 5 mil seria muito... 5 mil, mas muito mais caro. São 140 horas de treinamento com os melhores caras que estudaram as melhores coisas para passar da melhor maneira, para sentar do lado e ensinar. Eu vejo curso aí de um monte de coisa aí no final de semana, 5 mil, 6 mil. Esquece, são 140 horas. É uma faculdade, o Legacy Diamond Training. Quem está fazendo está muito impactado. Claro que essa faculdade é um curso para gerentes gerais. O curso não significa que o cara vai ser gerente geral, né? O cara pode fazer um curso de game e não virar um gamer, né? Então, ele vai ter o conhecimento. E aí ele virá, é a questão dele se lapidar cada vez mais, começar a colocar em prática cada vez mais para que ele se torne. Mas o Legacy é algo que é um desejo, com certeza, de todos os funcionários, e realmente tem que ser, porque o aprendizado gerado ali, ele não tem preço. Você vê, o Legacy gerou aprendizado que facilitou o relacionamento de famílias, facilitou pessoas que aprenderam a namorar, a tudo, né? Então, comunicação, por aí vai. E a última pergunta é:
o que considera seu ponto mais forte e como trabalha com seus pontos mais fracos. Cara, última pergunta que não tem de quem foi. Boa pergunta. Os mais fortes e os mais fracos, né? Eu vou começar pelos mais fracos. Eu sou impaciente, cara. Isso é um ponto fraco meu, que às vezes eu faço cagada. Mas eu melhorei muito, de verdade. Eu sou muito crítico comigo, melhorei muito. Eu era muito mais impaciente, muito mais... E hoje eu sou um paizão, na boa, mané. E na boa, posso falar com tranquilidade. Quem me conhece aí, Anilton, Elias, Regininha, a galera da antiga, muito. E hoje, de vez em quando, eu dou uma bronca, dou uma cacetada e o nego chora. Eita, pra quem trabalhou comigo na época, antigamente era tipo, eu batia e passava metiolate pra arder. Não era pra curar, não, era pra arder. Então... E eu acredito muito nisso, que o cara que ele toma pancada, ele cresce mais, tá? O cara que... toda dificuldade... é uma frase que eu sempre carreguei. Toda dificuldade hoje era uma facilidade amanhã. Então, a dificuldade é boa. Então, mas eu era muito impaciente, eu errava muito, né? Então, ainda erro hoje, mas eu errava muito, era muito esquentadinho. Hoje eu dou uma respirada mais, volta e meia erro também, mas eu respiro mais. Acho que impaciência é um defeito meu, que eu procuro lapidar. Eu tento usar a meu favor, que às vezes é bom ser impaciente em algumas coisas. Eu tenho vários defeitos, caras. Um monte, cara. Aí é mais fácil perguntar a galera aqui que vê de defeito em mim. Eu tenho e procuro melhorar. Eu acho que eu preciso... eu preciso me disciplinar mais. Pô, mas eu não disciplinado, eu posso disciplinar mais. Eu tinha que ler todo dia, eu não leio todo dia, eu leio às vezes, de vez em quando eu furo. Tem várias coisas que eu posso melhorar, entendeu? Minha alimentação boa, mas eu vacilo muitas vezes também. Muitas coisas. Então, eu preciso melhorar muita coisa. Agora, virtudes, cara, eu acho que eu sou um cara... Como é que eu posso falar? Eu sou muito... Eu entendo... Eu sou muito obcecado, eu acho que isso é uma virtude, eu tenho muita atitude. Eu acabo, às vezes, errando por ter atitude mais, mas eu acho que eu tenho atitude, o cara não vai ver... Eu vou te falar um negócio, eu acho que eu tenho uma virtude, pensei aqui agora, que eu sou imprevisível. E eu acho que isso é uma virtude. E a imprevisibilidade, ela tem que estar junto com a sensibilidade e sabedoria. Sabedoria é muito importante, cara. Por exemplo, quando você... No meio da guerra, eu tive que lutar contra os inimigos, né? Contra os estrangeiros e tal. E eles sabiam que era impossível. Então, eles jogaram uma cordinha e falaram assim, ele vai morder aqui. E aí você tem que ser imprevisível, recuar, respirar e falar assim, eu não vou morder, porque eles esperam isso aqui. E aí eu vou jogar aqui, calcular aqui e tal. Então, a imprevisibilidade, você criar estratégias, acho que é uma força minha boa, uma virtude minha muito boa, de criar estratégias, de respirar e analisar pessoas e campo, visão de campo, visão do peraí, aqui tá atacando, eu até brinco às vezes, sempre ganha no não, eu perco também e tal, mas o tem muita estratégia, cara. Parece que não é jogo de sorte só, você tá jogando aqui, e aí você tá vendo assim, você tem que conquistar a América do Norte. Só que você tá vendo aqui que tem um querendo o outro aqui, destruindo aqui. Então, já que eles estão se destruindo aqui, eu não vou entrar na briga aqui agora, peraí, deixa eu ganhar mais território aqui, eles vão se destruir, eu vou esperar aqui, daqui a pouco eu entro. Então, tem toda uma estratégia que é importante para tudo. Para você liderar, para você montar a equipe, para você saber quando você vai atacar um concorrente, qual o time certo. E tem gente que não faz isso. Então, e por isso perde sempre. Então, assim, muita coisa. Enfim, galera, 54 minutos, 1 hora. Caraca, será que eu vou fazer? Não sei, eu vou tentar ser menos nos outros. Mas quero agradecer demais, pessoal do Design Madureira. Vou responder todo mundo, estou pegando aqui na ordem, tá? E obrigado, galera do Design Madureira. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que esse vídeo tenha agregado. Espero que tenha sido bom para todo mundo. E é isso. Valeu pelas perguntas e até o próximo vídeo. Valeu.